E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como é que é a questão de... Como é que é a produção de alimentos lá em Israel? Eu já vi... porque assim, quando eu dei aula de inglês lá no Rio de Janeiro, na cultura inglesa de Botafogo, que é muito perto de um colégio chamado Liesing. Sim, um grande Liesing. Então, assim, já dei muita aula no Liesing. É mesmo? Muita aula. Então, eu tinha contato diário com os caras que iam pra Israel e tudo mais. Eu trocava ideia com os caras. Que legal. E eles me mostraram uma foto é um deserto. E nesse deserto tem um negócio assim redondo que ali eles plantam coisas. Como é que funciona essa porra? Cara, Israel tem uma tecnologia de irrigação por gotejamento há muitos anos, há décadas, que foi inventada dentro de uma fazenda comunitária chamada de kibbutz, né? Kibbutz. Que eram as fazendas que era tudo igual, num sistema bem como o socialista de igualitário na década de 10 do século passado, onde todo mundo tinha funções diferentes, todo mundo tinha as mesmas coisas, a comida era igual para todo mundo, as casas eram iguais, tudo igual. E teve um kibbutz que inventou um sistema de gotejamento eletrônico um sistema de irrigação por gotejamento eletrônico. E aí dá para fazer isso no meio do deserto? Dá. Você liga uma bomba de água, você liga o computador, você leva e você calcula aí a quantidade de água específica e eles plantam vinho ou várias outras coisas no meio do deserto. E funciona. O que é impressionante, porque tem isso também, que a terra lá... É 80% árida. 90, pois é, 80. Existe esse problema ainda por cima, que resolve-se com tecnologia. Então, as adversidades que Israel enfrenta, o embargo e outras questões, por exemplo, Israel não tinha uma marinha forte e Israel teve várias vezes embargo. O embargo fez com que o mar fechasse. O Israel está na costa do mar Mediterrâneo. Se o Egito fecha o mar com a sua marinha na década de 70, nem os navios não passam para trazer importação e exportação. Então, lá atrás, a estratégia israelense foi: a gente precisa ter indústria de todos os produtos praticamente para não precisar depender de importação, porque senão a guerra vai ser pela importação, pelo mar. Cortou as linhas de entrega, o país morre de fome. Então, tem indústria alimentícia de ponta, que é voltada para a tecnologia. Então, tomate cereja. Quem aqui não conhece tomate cereja? Foi inventado em Israel. Tomate cereja foi inventado em Israel. Sério? O primeiro tomate cereja, o primeiro tomatinho foi inventado em Israel. E aí, essas invenções começaram a acontecerem lá atrás, na década de 60, 70, 80, e depois foram indo para outras questões tecnológicas, tecnologia de comunicação, tecnologia... Assim, tudo às vezes o militar ajuda também nisso, né? A internet também vai de intranet, também por causa da Segunda Guerra, que vira internet depois e tudo mais. Computador, mesma coisa e tal. Mas Israel tem uma indústria muito boa alimentícia, tem muita coisa importada hoje em dia não tem mais o perigo de um fechamento de mar hoje em dia. Não tem nenhum perigo nacional de guerra entre países. Israel tem paz com o Egito, paz com a Jordânia, relação com a Arábia Saudita por baixo do pano, até daqui a pouco vai ter relação normal, provavelmente, e por aí vai. Então não tem mais perigo. Então tem muita coisa importada, mas tem muitos produtos nacionais, todas as verduras, legumes e carne, produção local, muita produção local. Leite, o leite em Israel é muito bom, laticínios, parece que está na Suíça lá, de tanto laticínio que tem. O leite é muito bom lá. Maneiro. Fala em hebraico Eretz Shel Halav Udvash, a terra do leite e do mel. Ah, tá. Já ouvi isso, já li isso na Bíblia. Tem muito leite e muito mel. E tem muito mel mesmo. Tem muito mel. Todos os tipos de mel. Lá, mais um pouco no início da pandemia, teve uma aproximação aí do governo Bolsonaro com o primeiro-ministro de Israel e tudo mais. Tinha um lance de um remédio que eles estavam indo lá ver, que era uma parada que injetava no nariz e tal. A relação de Israel com o Brasil é uma relação legal também? Como é que é isso? Cara, a relação
assim, a relação do Brasil com Israel sempre foi uma relação boa dentro da América Latina. A relação comercial que Israel tinha com outros países até pouco tempo atrás era mais forte. Com o México, com a Colômbia, por várias questões mais de defesa. O México tem problema com a fronteira, com drogas, com os cartéis. A Colômbia tinha um problema com as Farc, que é uma guerrilha que dominava um território grande dentro da floresta. Teve um momento na relação muito ruim, que foi na época da ditadura do governo Geisel, que o governo Geisel votou em uma resolução na ONU que foi redigida pela Argélia, eu acho, que comparava o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu ou o sionismo, que é o que está escrito aqui, com uma forma de racismo, que é justamente o que está escrito aqui, que isso é um tipo de antissemitismo. Israel ficou muito irritado com a decisão brasileira. Alguns especialistas dizem que o governo Geisel votou a favor da resolução para mostrar independência para os americanos e não contra Israel. Mas, assim, tinha uma galera meio antissemita no governo brasileiro, nesses governos militares, alguns mais, alguns menos, né? E depois teve um momento de estagnação. O Brasil sempre teve uma doutrina internacionalista das organizações internacionais. Não entendi nada. Doutrina de respeitar uma onda de organizações multilaterais. Tá. Então, assim, a ONU, o Conselho de Segurança falam alguma coisa, a tendência é essa, então vamos lá com isso. Tá. Menos falar uma coisa diferente muito disso. E o Brasil, com o governo Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, mantiveram mais ou menos a mesma coisa que os outros governos. E por que tu excluiu do Bolsonaro? Porque ele começou a votar ele começa votando em resoluções na ONU pró-Israel, depois o Itamaraty volta a votar contra Israel no último ano. Então hoje assim, há um estranhamento. Não é uma questão de estranhamento em relação a ele. Eu acho que ele, enfim, ele admira Israel, tem os seus motivos. Eu quero colocar aqui como o Itamaraty se comporta. Tá. O Itamaraty é um transatlântico. E ele tem uma cultura, ele tem uma tradição, tem lá muita gente, muitas pessoas, muitos professores. E eles têm uma tradição específica de ficar mantendo uma coisa específica nessa linha. Então, se você for ver, e isso é uma coisa um pouco... uma dicotomia que nos primeiros governos Lula, 2002 até 2010, o balança comercial com Israel aumenta. Teve a assinatura do acordo comercial do Mercosul com o primeiro país fora das Américas, foi Israel. Ao mesmo tempo, a crítica política em relação a Israel com os palestinos foi muito maior em governos do PT, porque o PT, como partido de esquerda, se coloca dentro da onda anti-americana, então anti-Israel, tem toda uma lógica por trás disso. Tá. Né? E aí condenações, frases de efeito, etc, etc. Isso vem ao pico no governo Dilma durante a guerra em 2014, com a retirada do embaixador brasileiro de Israel para consultas, o Israel falando que o Brasil era não diplomático. Teve toda essa história aí em 2014. Aí Israel indicou embaixadora, aí aqui não aceitaram o agreement, que é os protocolos aí, o currículo aí do embaixador, as credenciais, eles não aceitaram. Aí ficou um tempo sem embaixador, aí veio outro embaixador. Então, teve um momento de estranhamento ideológico, tá? Por questões aí ideológicas. Realmente, o governo Dilma tinha um cara, Marco Aurélio Garcia, por trás, que era um cara que não gostava muito de Israel, tinha uma questão aí eu pode até dizer que talvez ele era um pouco antissemita, talvez em algumas questões.
Quando você diz que ele não gostava muito de Israel, ele não gostava da existência do Estado de Israel. Ele falou que era um genocídio que estava acontecendo com Israel e tentando bloquear os foguetes que estavam vindo de Gaza em 2014. O Iron Dome, que é o sistema antimíssel, não estava ainda sendo tão efetivo e Israel estava atacando alvos do Hamas. Claramente Israel estava atacando alvos do Hamas. Infelizmente, civis morreram. Ele fala que Israel estava cometendo um genocídio. E aí a Dilma veio e falou, não é um genocídio, mas é um massacre. Não é nem um genocídio, nem um massacre. Pode ter erros militares, pode ser criticado, pode ter mil coisas, mas pera lá, né? Isso é o que mostra a falta de conhecimento que existia. Então, assim, esses problemas não aconteceram no governo Lula porque não teve tanta guerra, não teve tanto problema e tal. O Lula foi para Israel. O Lula é good guy pra caralho. Todo mundo gosta do Lula. Aquela época que ele era internacional. Então, naquela época que ele era presidente, não vou nem entrar na polêmica atual, naquela época que ele era presidente, ele era visto internacionalmente aí como, né, o Obama gostava dele, não sei o que gostava dele. Agora ele vai para Israel, encontra com o Netanyahu, abraça o Netanyahu. Eu morava lá naquela época, estava cheio de bandeira do Brasil por Jerusalém. Ele visita o Memorial do Holocausto. Tem gente que fala que ele não visitou. Ele visitou. Ele não visitou o memorial onde estava enterrado o pai do sionismo. E aí falam que foi de propósito. Tem gente que fala que não foi. Aí não dá para saber realmente quem decidiu o quê. Se é o protocolo israelense que mudou de última hora ou se eles decidiram cortar. Se foi ele ou se foi o Marco Aurélio Garcia. Isso seria um problema muito grande, de fato? Ele ter sido o Marco Aurélio Garcia que o recomendou não ir? Sim, porque ele visitou o túmulo do Arafat em Ramallah, que além de ter matado um monte de civis, apesar de ter sido o pai do nacionalismo palestino. Então, você tem que fazer a mesma coisa para os dois, se você quer ser neutro, né? É uma questão mais de fazer... mas assim, não dá para saber se Israel mudou o protocolo depois ou se eles falaram não por causa de tempo. Quem decide as visitas, isso é uma coisa importante, eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque assim, eu não gosto de comentar política nacional. Tá. Mas quem decide aonde o chefe de Estado vai quando ele está visitando o seu país é o país que o recebe. Não é o presidente que visita. Tá, ele não pode só escolher ir lá. Não. Quem decide o protocolo de visita é o país que recebe. Você vai visitar aqui, 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 aqui. Esses são os marcos do protocolo de visita oficial de chefes de Estado. Entendi. É isso. Ele pode talvez falar, não vou, mas assim, é muito raro. Você está visitando o país e vai falar, não vou. É uma coisa que você visitar a casa do teu amigo e falar, deixa eu mostrar a varanda. Não, na varanda eu não vou. Só vou na cozinha. Na varanda eu não vou. Tem isso, né?